Fala galera, Professor Tuba mais uma vez com vocês para ensinar a interpretação textual. E o assunto de hoje, o título da aula já parece um texto para ser interpretado, né? Olha só, inferência, implícito, explícito, pressuposto e subentendido. O que é tudo isso e como que a gente vai trabalhar com esses conceitos na interpretação textual? Vamos ver isso a partir de agora, então vem comigo. Olha só, eu vou já trabalhar com você a definição do que é inferência, tá? Então, inferência é o termo que tem origem na lógica, um estudo filosófico de um raciocínio válido, e é o processo de chegar a conclusões lógicas a partir de observações. Muito bem. A inferência, então, né, dentro da interpretação textual, é um nome emprestado. Vem da filosofia, vem da lógica, e lá na lógica ela é usada para analisar silogismos, para ver se as conclusões a que eu chego são verdadeiras ou não, na verdade, se elas são válidas ou não, a partir de informações prévias, né? O exemplo mais clássico dentro da filosofia de uma inferência é esse aqui, ó. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Essa última informação, logo, Sócrates é mortal, ela não estava escrita nas minhas informações iniciais, mas é uma inferência que eu consigo chegar, a que eu consigo chegar, quando eu analiso, então, as informações que foram dadas a mim previamente, como eu combino elas, tá? E a inferência na interpretação textual vai ser algo parecido. Como eu consigo utilizar os diferentes textos e contextos para ler, né, não só o que está escrito, como coisas que eu posso deduzir, que eu posso inferir a partir do que está escrito, a partir do que eu já conheço e já sei daquele texto. Ok? Então vamos observar um exemplo, né, numa tirinha, porque tirinha é aquele casamento perfeito para provas de vestibular, na questão de português, você vai encontrar em algum momento uma tirinha, e a gente consegue tirar algumas inferências dela. Então olha lá. Um brinde à adorável mulher pela qual me apaixonei há tantos anos. E eles se brindam. Você não vai contar pra gente quem era ela? Né? E aí, se você ler a linguagem não verbal, você tem uma personagem feminina aqui que aparentemente está sorrindo no momento do brinde e depois aparece furiosa com esta brincadeira, né? E o próprio Agar, o personagem principal, aparece ali feliz saudando e depois uma reação de leve espanto, talvez porque ele saiba que vai apanhar da mulher depois. Mas qual é a inferência que você deve fazer dessa tirinha, de onde vem o humor da tira, né? A inferência é que o Agar, no momento que está brindando o amor com a sua esposa, que está diante dele. E quando o outro personagem questiona, né, ele está querendo dizer, ou seja, é possível ler nas entrelinhas que ele, conhecendo seu amigo, não acha que a mulher pela qual se apaixonou há tantos anos é a esposa. E daí ele fica curioso de saber quem é essa mulher, certo? O que gera sentido nessa tirinha é a inferência que se faz. É essa jogada de você interpretar aquilo que não está escrito. Mas, pelo que foi dito, pelo que está escrito, você pode deduzir. Você pode chegar a esta conclusão lógica, certo? Olha só um outro exemplo. Calvin e Haroldo, conversando o menino e o seu tigre de estimação, né? Você sabe de onde vêm os bebês? Não. Queria saber como é que se descobre isso. Vem cá, deixa eu ver a etiqueta da sua camiseta. Você veio de Taiwan. E aí? Né? Essa aqui tem um pouquinho de conhecimento de mundo, que nós já trabalhamos. É importante você conhecer o contexto, né, global de um texto, de qualquer texto, mas também existem as inferências, aquilo que você vai deduzir. Então, olha só, primeiro, por que existe essa confusão do tigre acreditar que o menino veio de Taiwan? Porque quando ele observou a sua etiqueta, o que ele leu? Made in Taiwan. Né? Daí vem um pouquinho de conhecimento de mundo, de você saber que boa parte dos produtos americanos, né, são feitos ou na China ou em Taiwan, então é comum ter essa etiquetinha. Quando o tigre leu que ele foi feito em Taiwan, ele disse, de onde veio os bebês? Ele veio de lá. Né? Então essa é a jogadinha de humor, você deduzir, você perceber a dedução que houve do que seria a origem da roupa, e aí você consegue ligar uma fala com a outra.
certo? Vamos ver mais uma situação, agora o conceito, tá, de como essas informações podem aparecer para você. Então, para você fazer suas inferências, você vai ter aquelas informações implícitas ou as informações explícitas. Qual que é a diferença de uma e outra? Acompanha. Implícito indica algo que não está claramente expresso. Pode indicar também algo em que se crê sem provas ou evidências. É sinônimo de subentendido, subjacente, latente, tácito e velado. Então, as informações implícitas são aquelas informações que não necessariamente estão escritas, aquela informação, mas você pode chegar a elas. Veja que você vai crer sem provas ou evidências, né? Então, é algo muito mais contextual mesmo, algo muito mais interpretativo do que de fato você falar, não, porque usou essa palavra, com certeza é aquilo. Já uma informação explícita, aquilo que é explícito, indica algo que está expresso de forma clara e precisa, sem ambiguidades, sem restrições. É sinônimo de claro, manifesto, patente, preciso, categórico, terminante, declarado e compreensível. E aí, então, para fazer as suas inferências, você vai sempre combinar aquilo que está explícito e aquilo que está implícito. O que está explícito acaba, né, nessa explicitação, incluindo também informações implícitas. Você tem que ler nas entrelinhas, certo? Olha só, para você pegar bem essa ideia de implícito e explícito, eu trouxe 2 textos para a gente dar uma olhada. Então, começa com essa letra de música, acompanha a leitura. Não existe amor em SP, do Criolo. Não existe amor em SP. Um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá para descrever, numa linda frase de um postal tão doce, cuidado com o doce, São Paulo é um buquê. Buquês são flores mortas, num lindo arranjo, arranjo lindo feito para você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita. Devolva a minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai para o céu. Beleza. O que o autor da música, né, ou melhor, o que se pode depreender, o que se pode deduzir da opinião do eu lírico em relação a São Paulo, né, que é representada pela sigla SP. O que ele acha dela? Bom, vamos olhar alguns trechos. Quando ele fala ali que é um labirinto místico onde os grafites gritam, labirinto místico, né? Então, labirinto, lugar onde você se perde, ok? Onde os grafites gritam, então existe muita grafitagem, muito grafite, muita pichação. Não dá para escrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce. Então existe toda essa imagem vendida, um cartão postal, e aí você tem que tomar cuidado, porque ele vende uma imagem bonita que não descreve, naquela frase do cartão postal, tudo que existe em São Paulo, em SP, né? E olha só esse trecho, ele fala, São Paulo é um buquê. Opa, daí você pensa uma metáfora positiva, né? Um buquê de flores é algo legal. Mas aí ele vem, buquês são flores mortas, num lindo arranjo, arranjo lindo feito para você. Então olha a ideia que ele está trabalhando. Um buquê é algo atraente a princípio, mas se você parar para pensar, eles são flores mortas, então não existe vida num buquê, porque são flores mortas. Elas só estão arranjadas de uma maneira bonita para você. E essa é a imagem que ele associa com São Paulo, né? Os bares estão cheios de almas tão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita. Então ele está falando dos habitantes, das pessoas que estão ali nessa região, certo? Mas tudo isso, toda essa impressão sobre o que o eu lírico acredita sobre São Paulo é uma dedução, é uma inferência a partir do que está implícito. Ele não está escrito aqui em nenhum momento que ele não gosta de São Paulo, que ele acha que São Paulo realmente é uma armadilha, como o buquê, né, que são flores mortas. Não, ele trabalha sempre no campo de deixar subentendido, de deixar implícito. Mas você consegue, né, através dos elementos linguísticos, chegar a essa conclusão. Isso é implícito. Compara com esse outro texto, vem na leitura. Por que morar em São Paulo é tão ruim? Guilherme Goes.
São Paulo não é uma cidade muito agradável para se viver. A cidade possui a economia mais forte da América Latina e as melhores oportunidades de emprego. Mas isso não significa necessariamente que a qualidade de vida seja boa por aqui. De fato, certos problemas são constantes na rotina diária, e isso tira muito do encontro dessa metrópole. Eu vou citar as coisas que mais me incomodam morando aqui. E aí o trecho do texto que eu selecionei, a ambientação. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu uso sempre para referir-me ao ambiente. Em São Paulo, é simplesmente deprimente. As ruas são destruídas e sujas, as calçadas são íngremes, existem pichações sem sentido em absolutamente todos os muros da cidade. As pessoas estão sempre com pressa, andando rapidamente, trombando uma nas outras. O clima também não ajuda muito, pois grande parte dos dias são cinzentos e frios, fazendo com que o ambiente fique ainda mais feio e triste. Olha a diferença entre uma informação explícita e uma implícita, porque aqui esse texto ele foi bem explícito em relação à sua opinião sobre São Paulo. O crioulo lá na música deixou ela de forma velada, né? Olha só, quando ele diz aqui, as ruas são destruídas e sujas, as calçadas são íngremes, existem pichações sem sentido em absolutamente todos os muros da cidade. É a mesma ideia que o crioulo disse quando falou que era um labirinto místico, onde os grafites gritam. Só que para você chegar a essa mesma ideia, no crioulo você precisou de todo um processo dedutivo, de inferência, porque estava implícito. Aqui não, aqui é como a realidade realmente é descrito nas palavras nuas e cruas. Outra, as pessoas estão sempre com pressa, andando rapidamente e trombando uma nas outras. É aquela ideia dos bares sempre cheios de almas tão vazias, né? Falando sobre as pessoas que habitam a cidade. De novo, na música aparece de maneira implícita. Aqui aparece de maneira explícita, bem dita, certo? Então acho que fica bem tranquilo de você notar a diferença entre aquilo que é uma informação implícita e aquilo que é uma informação explícita. Dito isso, quando a gente fala das informações implícitas, né, a gente tem que entender por quê que alguém escolhe fazer isso. Porque alguém no processo comunicativo, em vez de falar as coisas como elas são, trabalha nisso. E aí tem uma citação aqui da Clarice Lispector. Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmague com palavras as entrelinhas. O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas. Né? E se Clarice Lispector disse, quem sou eu para discordar? Mas a ideia é essa. É você conseguir gerar essa impressão de significado sem precisar dizer aquilo diretamente. Lembra da nossa aula de funções da linguagem, né, em que nós temos a função poética, que chama atenção para a mensagem? Bom, talvez essa seja uma forma, né, utilizar as informações implícitas para criar uma função mais poética, em que você chama atenção para a mensagem, criando essa necessidade do seu leitor ter essa interpretação, essa compreensão, certo? E olha só, para trabalhar essa ideia também daquilo que você vai deduzir das informações implícitas, eu trouxe textos que já apareceram numa questão do Enem. Então, esses textos, eles isolados, não têm a mensagem total. Mas quando a questão colocou lado a lado, ela pediu justamente para você avaliar as entrelinhas, ou seja, aquilo que estava implícito ao juntar essas informações. Vamos ver se você consegue chegar à conclusão? Texto 1, a capa de uma revista em que aparece um autor, aí, um escritor, com um Kindle, né, aquele leitor digital, escrito, o último livro que você vai comprar, e é a chegada do Kindle no Brasil, ok? Beleza. O outro texto, e eles eram textos separados, tá? Dizia, conexão sem fio no Brasil, onde haverá cobertura de telefonia celular para baixar publicações para o Kindle. E daí você repara aqui que, dada a extensão do Brasil, é muito mais lugar que não tem a cobertura do que lugar que tem. E o que se quis dizer, né? O que se pode deduzir dessas duas informações colocadas lado a lado? O que fica implícito quando alguém reúne essas informações? Bom, o que fica implícito é que, como que esse vai ser o último livro que você vai comprar, se ele é todo digital, depende de sinal de telefonia celular móvel, e a maior parte do Brasil, não tem essa conexão, né? Então foi uma crítica, mas é uma crítica que ficou nas entrelinhas, que ficou ali para ser interpretada pelos leitores. E aí cabe ao leitor o papel de retirar as informações e juntar e deduzir e chegar à conclusão que estava implícita ao colocar um texto lado a lado.
tá certo? Quando a gente fala de informações implícitas, eu posso ter então os pressupostos e os subentendidos. E aí é uma leve diferença entre os dois, mas é legal que você reconheça. Não precisa decorar o nome, mas reconheça que existem essas duas possibilidades. E quando você entra em contato com um texto, principalmente numa prova, você tem que estar atento a uma e a outra, e como elas podem aparecer e o que você pode extrair de significado delas, tá? Então vamos ao conceito primeiro. Pressuposto. Os pressupostos são informações implícitas adicionais, facilmente compreendidas devido a palavras ou expressões presentes na frase que permitem ao leitor compreender essa informação implícita. Então, pressuposto é uma informação implícita, mas ela está implícita em alguma palavra, alguma expressão, algum termo. Eu consigo ler a informação que me fará deduzir aquilo que está implícito, ok? O enunciado depende dessa pressuposição para que se faça sentido. Assim, o pressuposto é verdadeiro e irrefutável. Então, aquilo que eu consegui deduzir de um pressuposto, eu não tenho nem dúvida. Ah, será que eu devo interpretar isso? Será que eu devo interpretar aquilo? Com certeza, está lá, está escrito, né? A informação cabe a mim extrair, mas existe um termo que coloca aquela informação na minha frente. Já os subentendidos são insinuações, informações escondidas, dependentes da interpretação do leitor. Não possuem marca linguística, sendo deduzidos através do contexto comunicacional e do conhecimento que os destinatários têm do mundo. Então, olha só, pressuposto, eu vou olhar algo que está escrito e daquilo que está escrito eu consigo extrair mais informações. Subentendido, não tem nada escrito me levando a crer naquilo, mas eu faço a minha interpretação. Não ficou claro pelo conceito? Então vamos a exemplos, tá? Olha só, separei 4 frases para vocês para a gente diferenciar de pressuposto e subentendido. Então olha a primeira. Eles ainda não assinaram o plano anual. Ok? Existe a informação explícita. Eles, seja lá quem forem, não assinaram o plano anual, seja lá o que for também. Só que existe uma informação implícita que é o quê? Quem disse essa frase acredita que eles já deveriam ter assinado, que eles passaram do prazo, né? Se eles tivessem ligados, eles já teriam feito antes. Como é que eu sei isso? Pelo ainda. Quando eu digo que eles ainda não assinaram o plano anual, quem fala isso tem a crença que já deveria ter acontecido. Então aí é um caso de pressuposto. O termo escrito ainda me permite tirar a informação que eles já deveriam ter feito a assinatura. Não está escrito em lugar nenhum isso, essa informação, que eles já deveriam ter feito. Mas eu deduzo do ainda. Quer ver um outro exemplo de pressuposto? Mais um aluno foi aprovado com nota máxima. Veja, a informação explícita é um aluno foi aprovado com nota máxima. Agora, o que eu posso deduzir, o que eu posso, pela lógica que me aparece ali, é saber que vários alunos foram aprovados com nota máxima. Como é que eu sei que vários alunos foram aprovados com nota máxima? Porque eu disse mais um. Então, existem outros, além deste um, que foi aprovado. Como eu tenho essa partícula que me permite retirar a informação, aí eu chamo isso de pressuposto. Ok? Mas tudo implícito. Aqui não está escrito vários alunos foram aprovados. Está escrito que um aluno foi. Mas, como eu tenho esse mais, sei que vários foram. Tá certo? Isso é pressuposto. E subentendido. Olha a terceira frase. Você veio de carro? Imagina assim, está numa festa, uma reunião de família, com os amigos, e alguém chega para você e pergunta, você veio de carro? Né? O que essa pessoa quer dizer com essa pergunta? Talvez ela esteja oferecendo uma carona. É possível? Ah, eu vi que você está a pé. Mas em vez de falar, quer carona? Eu falo, você veio de carro? A pessoa, não. Quer carona? Aceito. O que é essa ideia? Você tirar a informação, então, que a pessoa está oferecendo, ou quem sabe até o contrário, pedindo carona, vai depender do contexto, né? Quando ela faz essa pergunta, não é isso que ela quer perguntar. Existe uma formação por trás, então isso é um subentendido. Ou, mais um exemplo, assim, alguém chega para você e fala, você conhece a piada dos mosquitinhos? Veja, o que está escrito é, você conhece a piada dos mosquitinhos? Mas o que essa pergunta quer dizer? Você quer ouvir a piada dos mosquitinhos? Ou posso contar a piada dos mosquitinhos?
essas informações que eu deduzo, elas estão todas subentendidas, porque não tem nada escrito nas frases você veio de carro, que me leve a crer que é uma oferta, um pedido de carona. Não existe nada escrito em você conhece a piada dos mosquitinhos, que induz a crer que eu vou ouvir ou que alguém vai contar essa piada, mas eu consigo inferir. Eu tenho esse raciocínio. E aí eu chamo de subentendido. Nada me leva a crer, exceto o contexto e o conhecimento de mundo. Ok? Ficou clara a diferença de um para o outro? Vamos dar uma olhada em umas situações. Aí tem essa tirinha, então, e ela tem pressuposto e subentendido. Consegue identificar os dois? Vamos fazer a leitura, hein? Fogaça quer ser prefeito de novo. É a resposta. Mas ele já foi prefeito antes? Então, olha só. O que é pressuposto? Pressuposto é retirar da informação, e não está escrito aqui, Fogaça já foi prefeito. Como é que eu sei que Fogaça já foi prefeito? Porque ele quer ser prefeito de novo. Então, se está escrito de novo, eu consigo deduzir que ele já foi. E se eu deduzir porque existe algo escrito, é um pressuposto. Qual é a outra informação que eu posso retirar? Que esta cidadã, essa pessoa, não gostou do mandato de quando ele foi prefeito, ou que ela não aprova, né? Ou que talvez o Fogaça não tenha feito um bom trabalho. Por quê que eu sei falar isso? Porque quando ele diz que ele quer ser prefeito de novo, ela questiona, mas ele já foi prefeito antes? Né? Isso na minha vida, esse subentendido que aparece no segundo balão, já passo muito por situações da vida. Né? Eu estou conversando com as pessoas e elas falam, e aí o que você faz da vida? Sou professor, eu dou aula. Né? E eles, legal. E o que você trabalha também? Né? Eu já ouvi muito isso. E daí quando a pessoa fala isso, o que ela quer dizer? Ser professor não é trabalho. Poxa, lagriminha, ó. Lágrima no coração escorrendo. Mas isso fica tudo subentendido. Porque não existe nada, nenhuma marca linguística que me dê esse raciocínio. Tá certo? Essa diferença de um para o outro, então. Mas os dois podem aparecer em um texto. E aí, eu trouxe essa questão do Enem, que também trabalha com essa questão de informações implícitas, de pressuposto subentendido, para a gente analisar na prática como que esses conceitos vão ser aplicados. Tá? Acompanha aí. Lugar de mulher também é na oficina. Pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidos pela prefeitura. A presença feminina tem aumentado ano a ano. De 5 mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano nos cursos de mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, repintura e funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da prefeitura, que são gratuitos, cresceu 1.480% nos últimos 7 anos e tem aumentado ano a ano. Ok, essa é a leitura do texto, vamos ver o nosso enunciado. Na produção de um texto, são feitas escolhas referentes à sua estrutura, que possibilitam inferir o objetivo do autor. Nesse sentido, no trecho apresentado, o enunciado lugar de mulher também é na oficina corrobora com o objetivo textual de esse texto tem um objetivo, né, tem um contexto linguístico, que é o quê? Informar que nas oficinas dos cursos da área automotiva da prefeitura ali, aumentou significativamente o número de mulheres inscritas. E aí ele trabalha com a frase lugar de mulher também é na oficina, por quê? Olha só, o que tem ali, primeiro de pressuposto. O também me leva a crer que existe o pensamento de que o lugar da mulher não é na oficina. E aí o texto vai dizer que também é. E outra, né? É aquela famosa frase que é antiga, que dizia que o lugar de mulher é na cozinha, então está fazendo um jogo de palavras ali. Vamos ver nas opções do Enem como que isso apareceu para gente? Então, a frase lugar de mulher também é na oficina corrobora, colabora, contribui com o objetivo textual de demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. Lembra que o Enem tem a certa e tem a mais certa. Mas guarda essa informação. B. Defender a participação da mulher na sociedade atual. Esse é o objetivo dessa frase no texto. Comparar esse enunciado com outro. Lugar de mulher na cozinha. É por isso que colocaram essa frase no texto. Criticar a presença de mulheres nas oficinas dos cursos da área automotiva.
ou distorcer o sentido da frase lugar de mulher é na cozinha. Opa, e aí, qual delas? Aí, ó, gabarito, letra A. Porque essa frase foi só utilizada para iniciar a conversa do texto que dizia justamente que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea, dada a evidência das matrículas delas nos diferentes cursos. Tá certinho? Então, olha só, essa é a lição de hoje. A gente tem, além do texto, nós estamos estudando, já nas últimas aulas, vários elementos que estão além do que está escrito, né? Nós já falamos de contexto, de conhecimento de mundo, de interpretar as informações que vão além, e hoje a gente falou então de como você pode deduzir, por pressupostos e subentendidos, as informações implícitas, aquelas que não estão escritas, mas você pode chegar através de um raciocínio lógico e da observação de certos elementos e de certos contextos e conhecimentos de mundo. Tudo isso é importante para você fazer uma boa interpretação textual, certinho? Por essa aula acabamos por aqui, agora vamos fazer um exercício e depois nos vemos no próximo vídeo. Até lá!